Eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre direito constitucional, especificamente sobre o poder legislativo, que é uma matéria dentro da organização de poderes, e vai falar sobre a Câmara dos Deputados. Essa é a nossa aula 21. Vamos lá? A gente vai falar sobre as competências da Câmara dos Deputados. É uma parte pequenininha da Constituição, rapidinha e super tranquila. Câmara dos Deputados. A Constituição Federal trata da competência privativa da Câmara dos Deputados aqui, ó, no artigo 51 da Constituição Federal. Lá no artigo 51, a gente tem a competência privativa da Câmara dos Deputados. Por que privativa? Porque não tem sanção presidencial na atuação da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados age sem sanção presidencial. A sanção presidencial ela vai incidir sobre as atuações do Congresso Nacional e não sobre as atuações da Câmara dos Deputados ou do Senado. São coisas bem diferentes. Por isso que eu falei para vocês no início das aulas do Legislativo que você deveria entender que o Congresso Nacional não é a Câmara dos Deputados e não é o Senado. O Congresso Nacional é a soma dessas duas instituições. E o presidente da República participa em alguns momentos do Congresso Nacional, mas não na Câmara dos Deputados e não no Senado. E agora eu estou te mostrando um exemplo bem claro disso, tá? Mesmo sendo considerada privativa, ela é indelegável, característica das competências exclusivas. Eu entendo, assim, modestamente, né, porque quem sou eu para entender alguma coisa em direito constitucional? Mas, enfim, eu entendo que o termo mais adequado, que deveria constar na Constituição, é exclusiva, porque eu não posso delegar qualquer dessas competências previstas aqui no artigo 51 da Constituição. Uma boa ideia, né? Deputados e boa ideia, caninha 51, tudo a ver, né? Então vamos lá, só para memorizar, né? 51 e deputados, boa ideia, caninha 51. Mesmo sendo considerada privativa, ela é indelegável, característica de competências exclusivas. Essa competência é materializada por meio de resoluções. Os atos da Câmara dos Deputados, o exercício das competências da Câmara dos Deputados, ele vem por resolução, não vem por decreto, não vem por lei, porque lei, quem aprova a lei é o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados não aprova a lei, ela aprova resoluções, resoluções da Câmara dos Deputados, tá bom? São atribuições da Câmara dos Deputados, são atribuições bem importantes. Autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente da República e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. O que é isso? Isso aqui é a primeira fase do impeachment. A Câmara dos Deputados não julga o presidente da República. A Câmara dos Deputados autoriza que se inicie um processo criminal ou se inicie um processo de crime de responsabilidade contra o presidente da República. Para isso acontecer, eu preciso de autorização de 2/3 dos deputados. 2/3 dos deputados têm que votar dizendo, manda ver, pode abrir o processo, está autorizado. Tá? Instauração de processo contra o presidente da República. Esse ato nós tivemos recentemente em relação à ex-presidente da República, Dilma Rousseff, Dilma Vana Rousseff, né? E antes dela, o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Os dois são os dois únicos presidentes da República que tiveram impeachment aceito e condenados perante o Congresso Nacional. Mas como é que funciona esse lance do impeachment? Vou adiantar um pouquinho da matéria para vocês. O impeachment é uma matéria muito bacana dentro da Constituição que envolve algumas instituições. Então, quando eu falo de impeachment, não, tá errado. Não tem esse E nessa palavra horrorosa. Não é o CH aqui, aí a cabeça está até esquecendo, né? Vamos lá, impeachment. Quando eu tenho impeachment para o presidente da República, o primeiro ato é o que a gente chama de denúncia.
popular. Uma ação penal popular. Prevista na Lei 1079 de 50. Tá bom? Isso aqui é direcionado para a Câmara dos Deputados. Especificamente para o presidente da Câmara dos Deputados. Resumindo, lá na Câmara dos Deputados existe uma competência de votar a autorização para instauração do processo de impeachment. Essa votação acontece por 2/3. Competência exclusiva da Câmara dos Deputados. Então, num conceito mais macro, um entendimento mais macro, eu tenho o impeachment direcionado à Câmara dos Deputados. Aprovou, eu tenho 2 caminhos. Senado e STF. Só que no STF é para crime do Código Penal. E aqui é para crime de responsabilidade do presidente da República. Artigo 85 da Constituição. Que é, na verdade, o impeachment. O impeachment ele se concentra aqui. Mas para o Senado instaurar, antes precisa de autorização da Câmara dos Deputados, por 2/3. Essa autorização por 2/3 permite que o STF também receba uma ação penal oferecida exclusivamente pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Essa competência é extremamente importante. O impeachment da Dilma poderia ter sido barrado aqui, na Câmara dos Deputados, porque se rejeitasse a abertura de impeachment contra ela, não teria aquela votação e ainda hoje ela seria presidente da República. Sem essa autorização, jamais seria instaurado no Senado o processo. Cabeça, quando a Câmara autoriza a instauração, o Senado é obrigado a instaurar o processo, a dar início ao processo? Não. O Senado vai ter uma outra discussão para saber se instaura ou não o processo. Assim como o Supremo Tribunal Federal, se ele recebe por crime lá do Código Penal, ele vai analisar se é caso ou não de instaurar uma ação penal. Pode ser que eles não instaurem, pode ser que eles mandem arquivar. Aqui é só uma autorização, não é uma ordem para processar, não é uma ordem para iniciar um processo criminal e seu julgamento. Não, só diz assim, sinal verde. Se você vai atravessar o sinal ou não, o problema é seu. Você resolve, né? Beleza? Essa é uma das competências mais importantes da Câmara dos Deputados, e que tem aparecido bastante em concurso público por conta de toda essa situação que o país viveu, né? E ainda a gente vive a ressaca de toda essa baderna, essa bagunça que foi instalada no país, e a gente parece que não consegue se desgrudar dela, né? Parece um carrapato, pelo amor de Deus. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentada ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa e elaborar seu regimento interno. Essa é uma competência muito interessante, né? O presidente da República tem que prestar contas. E quem é que julga as contas do presidente da República? Congresso Nacional. Depois do parecer do Tribunal de Contas da União. Não é isso? Então tá bom, beleza, maravilha. Mas o presidente da República tem um prazo para apresentar essas contas para serem analisadas. E se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, a Câmara dos Deputados pode ir lá e pegar as contas e falar: nós vamos analisar do jeito que está. E aguente o fumo, aguente o ferro.
tá bom? Você não quis apresentar o prazo certo, então eu estou indo aí buscar. E pega. Por isso que a gente chama proceder à tomada de contas. A tomada é de ir lá e pegar. O Tribunal de Contas pode fazer uma tomada de contas? Pode, mas não do presidente da República. Ele pode fazer de uma autarquia, de uma fundação, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Mas as da presidência da República, quem faz a tomada de contas é a Câmara dos Deputados. Ah, ela vai julgar? Não, ela só vai pegar as contas e vai chegar. TCU, toma, é teu agora, analise. Aí o TCU faz análise e devolve para o Congresso Nacional para eles julgarem. Legal, né? Então vamos lá. Câmara dos Deputados possui 513 deputados, sendo no mínimo 8 por estado e 70 por estado, máximo, né? Territórios possuem 4, seu número fixo, conforme a gente já viu na aula anterior. Todos são eleitos pelo sistema proporcional, aí o mandato é de 4 anos e a idade mínima para ser deputado, 21 anos. Tem idade máxima? Não. Cabeça, mas e a aposentadoria compulsória de 75 anos? Não se aplica para cargos eletivos. Não se aplica para cargos políticos. Agentes políticos não estão sujeitos a essa regra dos 75 anos se eles forem ocupantes de cargos eletivos ou se eles forem ocupantes de cargos de livre nomeação e livre exoneração, como ministros de Estado. Quem é que está sujeito? Os membros da magistratura e os membros do Ministério Público, que são cargos políticos e após os 75 anos, ó, vaza, eles não ficam lá. Mas eu posso ter um deputado, um senador de 90 anos, se ele tiver lúcido, tiver condição de trabalhar, né? Posso ter um presidente da República com mais de 70 anos. Salvo engano, Michel Temer tem 70 ou 72, eu acho que é essa a idade dele, né? Ministros de Estado, eu posso ter ministros com mais de 75 anos, sem problema algum, tá? São representantes do povo, os deputados são representantes do povo, ao passo que os senadores são representantes dos estados, das unidades federadas. Belezinha? Sussa, tranquilos? É isso aí. Então, ó, mais uma vez a dica aqui, maisadministrativo.com.br, maisconstitucional.com.br. Rodrigo Abelmonte no Instagram. Rodrigo Abelmonte. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.